Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Edson Buzella Júnior. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo. Sim, tudo bem. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade em conversar um pouquinho hoje conosco sobre um artigo, né, de sua autoria. Já iremos falar um pouquinho do título do artigo. O Edson tá ali, ele ganhou a capa, né? Ele ganhou a capa da edição 109 da revista Sofia, com o seu artigo A Lógica do Amor e da Compaixão. Parabéns aí pelo artigo, Edson, e pela capa da revista, né? Essa nova edição da Revista Sofia. Revista Sofia que tem aí mais de 20 anos de existência, mais de 100 exemplares publicados, tem a versão impressa, tem a versão digital, é uma revista bimestral, então o leitor aí pode fazer assinatura de qualquer uma das duas modalidades, ou mesmo ambas, e receber a revista na sua casa ou na versão digital, acessar todos os mais de 100 exemplares na sua tela. E o Edson, ele é membro da Sociedade Teosófica há 40 anos, mais de 40 anos, por bastante tempo. Ele também é engenheiro de telecomunicação, mestre em engenharia e psicanalista. Então, é uma pessoa que tem uma bagagem, né, muito conhecimento para falar do tema de hoje. E Edson, então, começando a falar do seu artigo, você começa desenvolvendo sobre essa questão da compaixão, dizendo que, geralmente, na nossa cultura, a compaixão ela é muito relacionada às religiões. As religiões falam bastante sobre compaixão. Porém, você desenvolve a ideia, nos apresenta a ideia de que talvez ela não seja necessariamente atrelada a essa questão religiosa, mas sim uma qualidade, uma virtude inata no ser humano. Fala um pouquinho para nós aí qual que é a ideia. Sim, é exatamente isso, né? A palavra compaixão, eu vou dizer assim, ela está muito restrita aos círculos religiosos, tá? Então, eu vou dizer assim, isso vem da ênfase tanto do budismo, do cristianismo, que são umas das religiões que a gente mais tem contato aqui no Ocidente, tá? Mas, eu vou dizer assim, ela é muito mais do que isso, né? Quer dizer, todos nós, eu vou dizer, somos, como diz o Dalai Lama, né? Filhos da compaixão, né? Se não tivesse uma mãe que tivesse sido compassiva com nós, né? Nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, a ideia de falar, eu vou dizer assim, do amor e da compaixão, usando uma abordagem que é lógica, né? É justamente para levar isso para fora, eu vou dizer assim, do lugar de onde ela, eu vou dizer assim, se iniciou, ou pelo menos partiu a ideia, tá? E mostrar que é alguma coisa que está acessível, eu vou dizer, a todos nós, né? Enquanto humanos, e como é que a gente faz um bom uso disso? Todos nós aí fomos, como você diz, né, cuidados. Todos nós nascemos aí completamente vulneráveis ao ambiente externo e certamente necessitamos aí de um pai, de uma mãe e todas as pessoas ali ao nosso redor, né, tios, avós, depois professores que nos ampararam, tiveram aí muita paciência e compaixão, com certeza, para que chegássemos, né, na configuração pessoa adulta, independente e autônoma, né? O sentimento de amor e compaixão, eles são, eu vou dizer assim, duas faces de uma mesma moeda, tá? Então, não é nada excepcional, quer dizer, esse sentimento que a mãe tem para com o filho, né, para que ele esteja bem, para que ele não sofra, então, que ele esteja feliz, né, quer dizer,
é diferente daquele cuidado que sufoca, né? Eu vou dizer assim, é meio que um campo de proteção, é um campo de bem-estar, né? E a gente vê isso muito, assim, claramente, né, na relação de mãe e filho, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Então, agora, isso não está só presente somente nas relações no primeiro ano de vida, entre mãe e filho. Ela é uma relação que aparece entre casais, ela aparece, eu vou dizer assim, entre aqueles que não são próximos, né? E mesmo, eu vou dizer assim, ela abrange, de uma certa forma, todo um conteúdo nacional, né? A gente vai falar disso, mas a ideia é essa. Você, ao longo do artigo, vai desenvolvendo a sua argumentação em tópicos. Eu acho que a gente pode, de repente, abordar cada um desses tópicos aí para entendendo direitinho que ideia é essa, né? Lógica com compaixão, como que isso funciona, né? Então, primeiro tópico ali você fala sobre duas verdades. Que verdades seriam essas, Edson? Sim, bom, para poder, eu vou dizer assim, enquadrar a compaixão e o amor dentro de uma abordagem lógica, eu fiz um conceito o uso do conceito de verdade, tá? Que aparece na teoria dos mundos dentro da lógica modal. Eu vou dizer assim, se você for pegar por aí, tá? Você vai ver que parece uma coisa do outro mundo, né? Mas assim, a ideia é muito simples, né? A ideia, assim, é que existe a verdade possível, ou seja, dentro das modalidades lógicas, né, a gente tem a modalidade possível, a modalidade do necessário, do contingente e do impossível. Então, pegando essas duas aí, a verdade possível, ela é aquela verdade que é válida, é aquilo que é verdade, tá? Quer dizer, dentro de um mundo possível ou, tá, dentro de uma pessoa, dentro de um indivíduo, dentro de um grupo de indivíduos, dentro de uma nação, tá? É aquilo que é a verdade de um grupo. Quer dizer, esse grupo pode ser a própria pessoa ou pode ser um agrupamento maior, né? E a verdade necessária é aquilo que é verdadeiro para todos. Quer dizer, ela é uma verdade, assim, universal, mas é para todos os mundos. Então, dentro da teoria dos mundos, né, quer dizer, aquilo que é verdadeiro para todos os mundos. Então, eu usei essa definição de verdade, esse conceito de verdade, para poder abordar a questão do amor e da compaixão, né? Porque nós somos naturalmente compassivos e amorosos, tá? Com aqueles que nos são próximos. Agora, eu vou dizer assim, algumas pessoas elas conseguem ser amorosas e compassivas com toda a humanidade. Então, o que diferencia um do outro? Então, foi isso que eu tentei trazer através da abordagem da lógica. Quer dizer, trazer a lógica como uma ferramenta para poder pensar essa abrangência do amor e da compaixão. Eu sei que é um tema recorrente nos seus artigos, né? Eu acompanho os seus artigos aí pela Revista Sofia, e você sempre acaba trazendo algum ensinamento, algum pensamento do Advaita, né? A visão não dualista da Índia. Então tem um outro tópico ali que você apresenta, né? A unidade de todos os seres. Como que essa visão não dualista dessa tradição indiana, milenar, se encaixa aí nesse seu argumento? A ideia é a seguinte, em essência, todos somos consciências, tá? E eu vou dizer assim, o que quer dizer ser consciência, ser um ser consciente, né? É basicamente o fato de assim, enquanto ser consciente, eu não tenho nenhuma qualidade objetiva, tá? Então, eu sei que eu sou eu.
embora eu não tenha a menor ideia do que eu seja. Tá? Qualquer outra coisa que eu adiciono, né, ela já é uma qualidade objetiva. Então, eu vou dizer, se é uma qualidade objetiva, ela pode ser observada e não faz parte da minha essência. Tá? Então, como ser consciente, tá? Eu não tenho qualidades objetivas. Esse é o ponto central da Advaita. Tá? Então, qual que é a implicação disso? Quer dizer, se eu não tenho qualidades objetivas, não existe uma diferença entre o que eu sou, o que você é, entre o que qualquer outra pessoa seja e mesmo o que Deus é. Tá? Porque não há como comparar aquilo que não tem qualidades. Então, todos somos um. Esse é o ponto, né? Quer dizer, essa é a primeira verdade necessária, né? Quer dizer, somos todos um, em essência, somos todos iguais, somos todos divinos. Então, essa é a primeira verdade necessária. Então, qualquer abordagem que a gente vai fazer, ela sempre sai, eu vou dizer, em relação ao amor e compaixão que ele possa ser extensível a toda a humanidade, tá? Ele sempre parte desse ponto daquilo que todos nós temos em comum, que é o fato de sermos uma essência consciente, tá? E não ter, eu vou dizer assim, qualidades objetivas. A qualidade objetiva é ajuntada na manifestação dessa consciência. Então, é aquilo que nos diferencia. Então, depende da forma como a gente vê isso. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Edson Zella Júnior sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 109, A Lógica do Amor e da Compaixão. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Edson Zella Júnior sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 109, a revista Sofia, que é uma publicação da editora Teosófica, A Lógica do Amor e da Compaixão. Edson, então você estava desenvolvendo aí no primeiro bloco essa ideia, né, da lógica, da compaixão, dos dois caminhos, como que a visão não dualista do Advaita se encaixa em todo esse argumento. E na sequência você nos traz um pouco sobre a natureza de Buda. Então são muitas referências aí que você acaba incorporando. Você cita Kant no artigo também. Você acaba incorporando num artigo relativamente curto, mas com uma riqueza de informações aí muito grande. Fala para nós então como que a natureza de Buda pode nos auxiliar, afinal, para quem não conhece, né, o que se trata a natureza do Buda e como que a compreensão desse princípio pode nos auxiliar aí a compreender a questão do amor e da compaixão. Assim, natureza de Buda é um dos nomes, né? Mas a ideia é a seguinte, né? Enquanto consciência, assim, eu sou totalmente destituído de qualidades objetivas, tá? Aí, eu vou dizer, enquanto ser humano manifestado, tá? A gente tem uma primeira camada em cima dessa consciência, né? Que é a natureza de Buda, ou seja, na teosofia a gente chama isso de corpo búdico, ou veículo búdico, tá? Ou também alguns chamam de corpo crístico, que, eu vou dizer assim, é essa qualidade de, eu vou dizer assim, dá para dizer qualidade, energia, tá? Da boa vontade, do bem-querer, tá? Que ela assume o aspecto de você querer que
ser feliz e que os outros sejam felizes, tá? E não sofrer e também que os outros não sofram. Então isso, eu vou dizer assim, está na essência de todo ser humano. Então é a primeira, eu vou dizer, capa, o primeiro invólucro, tá? Usando uma outra terminologia, que envolve o espírito puro, né? Que é a consciência pura, destituída de qualidades. Então, eu vou dizer, essa é a nossa essência como humano. Quer dizer, além de seres conscientes, tá? Nós somos seres que amam. Então, esse é o... Eu vou dizer assim, em poucas palavras, né? É o que quer dizer eu vou dizer assim, a natureza de Buda, né? Que são os seres amorosos, seres que amam, tá? Seres que querem bem a si próprio e aos outros. Então, isso é uma verdade necessária, ou seja, todos, tá? Possuímos essa natureza. Bem, e no budismo, né, esse princípio aí da compaixão, ele é muito presente nos ensinamentos. A gente acaba encontrando aí também o princípio da bodhicitta, né, que seria uma qualidade, uma virtude que a gente teria que cultivar no caminho do Dharma, né, progredir no caminho do Dharma. Mas assim, eu entendo. Edson, mais pro final do artigo ali, você começa a complicar o assunto. Você veio falar agora, você acabou de falar de natureza do Buda e agora você fala do amor narcísico. Né? E como que isso se encaixa? Qual que é a relação desses princípios aí? Olha, eu vou dizer assim, a tendência que nós temos é sempre amar os iguais, tá? Então, eu vou dizer assim, quando tem um sentimento de identificação ou de identidade. Eu vou dizer assim, eu amo a minha família, que é a minha família, tá? Então, eu faço parte dela, tá? Vamos lá, eu amo o pessoal, eu vou dizer, da minha cidade. Você fala, tá, mas como é que é isso, né? Não basta ter um confronto com alguma outra cidade que eu sou da minha cidade, eu sou do meu time, tá? Então, ou seja, são aqueles com os quais eu me identifico. Eu também, eu vou dizer, amo o meu país. Você fala, tá, mas com tanta coisa ruim que tem aqui, basta, eu vou dizer assim, ele entrar em algum conflito com algum outro país que eu tomo partido do meu, tá? Quem está defendendo meu país, eu quero bem, eu quero que essa pessoa seja feliz, eu não quero que ela sofra, tá? Então, eu vou dizer assim, essa é a forma como nós expressamos o amor, ou seja, ele flui por esse sentimento de identidade. Tá? Então, essa eu vou dizer, é uma qualidade. Agora, o que acontece? Tá? A gente vê o mundo por lentes. Então, você tem aquelas pessoas que veem o mundo pela lente do narcisismo. Ou seja, o que bom, o mito do narciso, tá? É aquele que, eu vou dizer assim, se apaixona pela própria imagem no espelho. Então, é aquele que se vê no outro. Então, o que é uma relação narcísica, né? É aquela relação em que, eu vou dizer assim, o outro reflete aquilo que eu sou. E o que acontece, né? Basta, eu vou dizer, em alguma medida, a outra pessoa, isso a gente vê em relações, eu vou dizer assim, de casais, né? Corresponder às expectativas, à minha visão de mundo, tá? E isso é suficiente para você ter aí uma relação amorosa, para você ter uma paixão, tá? Só que é uma paixão que ela é pela própria imagem de si, né? Ou seja, o outro corresponde ou confirma essa imagem que eu tenho de mim. E qual que é o preço que o outro paga disso, tá? Por isso, né? É que ele fica preso numa gaiolinha de ouro, né? Quer dizer, ele vai ser amado enquanto ele corresponder às minhas expectativas, tá? Então, eu vou dizer, o que a gente às vezes acaba vendo, né? Principalmente nos términos dos relacionamentos, que chega naquele ponto, ele não era aquela pessoa que eu pensava que fosse, né?
Então, por quê? Porque ele deixou de corresponder à imagem que eu tinha dele, né? Ou seja, então o outro Vladimir Safatli usa muito essa expressão, tá? É um polo de projeção narcísica, né? Ou seja, ele confirma a imagem que eu tenho de mim. Então, no momento que isso cai por terra, né? E isso cai por terra muito facilmente quando você tem uma relação mais íntima, né? Realmente, eu vou dizer, a coisa se despedaça. Então, eu vou dizer assim, esse é o amor narcísico, né? Quer dizer, existe amor? Claro, é amor, não tenha dúvida, tá? Só que é um tipo muito ruim de amor, né? É um amor que aprisiona, sabe? E nós acabamos colocando condições, né, nessa forma de amar, e também fazemos exigências. Então a gente tem uma expectativa, digamos, né? Nós esperamos que a pessoa se comporte dessa ou daquela maneira, e às vezes acabamos nos desiludindo, porque estávamos iludidos, né? Só podemos nos desiludir quando estamos verdadeiramente iludidos, né? Ou seja, criamos uma projeção da pessoa que não corresponde à sua natureza de fato. E, porém, você dá no final do artigo aqui, Edson, você traz uma luz no fim do túnel, né? Que existiria um amor além do amor narcísico. Sim. Então, eu te pergunto, como que nós chegamos nele e como que ele opera? Pode botar isso no presente. Sim. Eu vou dizer assim, o princípio é esse, né? Quer dizer, o amor ele flui com esse sentimento de identidade, tá? Então, do que ele depende, né? Ou seja, ele depende essencialmente da forma como eu me vejo, tá? Se eu me vejo como um ser consciente, ou seja, como um ser que é a expressão da natureza divina, eu vou ver a natureza divina em todos os outros. Então, eu não vou distinguir pessoas por sexo, por cor, por raça, por crença religiosa, por língua que ela fala, ou seja, eu vou ver sempre um ser humano. E não, ou seja, vou ver um brasileiro, vou ver um homem, vou ver uma mulher, vou ver qualquer coisa nesse sentido. Então, não vou ver um membro da minha família, tá? E coisas do gênero. Quer dizer, eu vou ver um ser humano. Então, depende de como eu me vejo, vai ser a minha capacidade de amar. Quer dizer, no momento que eu vou dizer assim, eu tenho consciência de que, eu sou uma consciência que habita esse corpo. Quer dizer, eu sou esse amor, essa compaixão que flui através de mim, tá? É a mesma que flui através de você. É a mesma que flui através de todas as pessoas, tá? E mais ainda, né? Você pode pegar, inclusive, os animais, tá? Eles são amorosos por natureza. Quer dizer, um animal só vai te acreditar se ele se sente ameaçado ou se ele está com fome, né? Tá? Mas eu vou dizer assim, é uma coisa que está presente em tudo, em todos os seres vivos, né? Então, assim, a partir do ponto que eu me vejo, a partir desse lugar, eu consigo amar toda a humanidade. Quer dizer, eu não mais diferencio pelo que é sobreposto a essa essência, a essa natureza comum, tá? Porque o resto é sempre sobreposto à natureza comum, tá? Então, eu vou dizer assim, esse é o ponto, né? Quer dizer, a lógica, ela permite a gente identificar essas coisas, tá? Simplesmente, ou seja, o que eu estou colocando no artigo não é nada novo, tá? Todos os grandes mestres falaram a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi formatar isso dentro de um formato lógico, tá? Mas não tem nada novo nisso, né? E no final do artigo você traz uma afirmação aqui muito bonita, né? Que o amor e a compaixão estão presentes na essência de todo ser sensível, incluindo os humanos. Muito bom. Sim, é isso mesmo. Edson, gratidão pela sua participação e parabéns pelo artigo. Que você continue na sua busca, no seu estudo e produzindo cada vez mais material de qualidade aí para
todos os leitores aí da Sofia e quem mais tiver contato aí com seus textos. Muito obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Nós que agradecemos. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Edson Zella Júnior sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 109, A Lógica do Amor e da Compaixão. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos